Olá pessoal, bem-vindos à nossa última aula do nosso ciclo de estudos do Centro Espírita João Vicente, Mitos, Arquétipos e Orixás na Prática Umbandista. Eu sou o Newton Almeida, sou o sacerdote desse centro de Umbanda que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Senador Camará. Promovemos um ciclo de estudos falando sobre os orixás que nós cultuamos no Centro Espírita João Vicente. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, a nossa primeira aula, onde eu falo sobre o que é a individuação, falamos sobre os arquétipos. Ao final dessa aula, ainda vou falar um pouco, vou relembrar um pouco desse tema, mas ele está mais profundo lá na primeira aula. Então convido você a assistir nossa última aula do ciclo sobre orixás. Hoje é sobre o orixá Tempo ou Quitembo. Vamos então falar sobre essa figura também tão importante dentro do nosso culto. Vamos lá. O objetivo dessa aula, tá? Ao final, eu espero que você seja capaz de quê? De reconhecer o Quitembo histórico, de você reconhecer o papel dele na individuação, no panteão iorubá, o que ele representa dentro desse caminho de individuação, refletir sobre o arquétipo que ele traz para a gente e reconhecer os aspectos de luz e sombra desse arquétipo. Vamos falar então de um inquice meio aos orixás, porque Quitembo é uma divindade banto e ele foi das divindades de banto a que resistiu e aglutinou as figuras do panteão Jeje e Iorubá, como a gente vai ver daqui a pouco. Seguindo aqui, Quitembo, Iroko ou Louco, tá? São respectivamente os deuses angolano, nigeriano e daomeano, e eles falam das árvores, são divindades associadas às árvores, à ancestralidade e ao tempo. São figuras bastante importantes na sociedade africana que cultua orixás. Então, se refere tanto ao tempo cronológico, tempo do calendário, tempo da hora, do minuto, do dia, como o tempo psicológico, aquele tempo que você acha que o que é bom passa muito rápido, o que é chato demora muito a passar, apesar da duração de 60 minutos ser membro de uma hora pode demorar uma eternidade, uma hora pode parecer que passaram só 5 minutos, é chamado tempo psicológico. E também a questão do tempo do climático, né? O tempo virou também, então, Quitembo rege esses 3 aspectos do que a gente chama de tempo: cronológico, psicológico e o climático. Ele, no sincretismo africano, foi o inquice que aglutinou as divindades Louco e Iroko e passou a ser chamado de um orixá. Vamos falar então, começar pela divindade daomeana, que é Louco, que é o Vodum da árvore. Louco, ele é chamado de um Atimé Vodum. Atim é árvore na linguagem daomeana, e ele divide com Sakpatá, que é o próximo ao Mulu, o título de ser o primeiro ser sagrado dentro da cultura daomeana, tá? Dentro da língua Fon, por ser uma árvore. A árvore é muito importante para essas culturas. Tá? Ele como um Vodum de árvore, ele habita várias árvores, ele pode habitar praticamente em todas as árvores, mas existem as árvores que são favoritas, a gente vai saber por que ao longo desse estudo. Na África é o Iroko, que é uma árvore muito grande, é enorme para do Iroko. No Brasil não tem Iroko, então no Brasil ele é cultuado na gameleira, especialmente na gameleira branca, ou na sumaúma, que também são árvores de grande porte. Iroko, só para quem não sabe, é o nome de uma árvore na África. Então, Louco e Iroko são árvores sagradas para o povo africano, nigeriano e o daomeano. Tá? As árvores em geral, mas especialmente o Iroko e a gameleira, e a sumaúma representa a divindade Iroko, representa Quitembo, representa Louco, que no sincretismo africano acaba sendo aglutinado no mesma divindade. Nos galhos dessas árvores enormes, né, elas abrigam os eguns, elas abrigam as Yami, elas abrigam os orixás e os voduns, e é por isso, como elas abrigam todos esses seres mágicos, os pássaros que pousam nos seus galhos não podem ser caçados, não podem ser abatidos ali, e quem se abrigar
aos pés de uma árvore dessa, por mais que seja um malfeitor, ele não pode ser maltratado, não pode haver injustiça na sombra de uma árvore sagrada. Elas sacralizam o ambiente onde elas estão. É muito legal essa ideia, esse relacionamento que o povo africano tem com a natureza, tem com a fauna e com a flora. Para agradar, então, a divindade que habita na árvore, coloca-se um quartilhão da água, que a gente comumente chama de porrão, uma vasilha enorme, fazendo uma garrafa de barro, e aos pés da árvore, e aquela água ela é reposta na medida que ela for sendo evaporada, e enfeitam a árvore com o que a gente chama de ojar, um pano branco que faz com laço, faz um nó para enfeitar a árvore, indicando que aquela árvore ela reverencia, ela é a própria divindade ali materializada naquele ser, na árvore em si. Mais ou menos não, essa é a ideia aí, tá? Isso aí é uma gameleira que foi enfeitada, esse pano branco chama-se ojá, onde então Tempo, Quitembo e Iloco são reverenciados aos pés dessa árvore. O Iroco, segundo a mitologia, ele foi a primeira árvore plantada. Lembram lá do mito da criação? O Dudu desceu por uma corrente e a galinha espalhou a terra, ele foi criando o mundo, daí foi criando os animais, depois Oxalá criou o homem. E a primeira árvore plantada foi o pé do Iroco, que é muito grande, ela cresceu, atingiu o Orum, e os orixás desceram pelos galhos do Iroco e chegaram no mundo. Daí ela ser uma árvore muito importante, né? Ser a ponte entre Orum e o Aie, mitologicamente. Ele representa, né, o Iroco, a árvore Iroco, Deus Iroco, ele representa a dimensão do tempo, tá? E ele é o comandante de todas as árvores sagradas, chamada de Giolorum, a árvore do Senhor do céu, a importância que se dá para essa árvore chamada Iroco. Ele é cultuado nos candomblés Queto, louco pelos candomblés Jeje, e corresponde ao Inquice tempo da nação Angola. Né? Na Umbanda a gente vê tudo como uma coisa só, que a Umbanda aglutinou muita coisa, mas os candomblés que buscam uma pureza, né, vão fazendo as suas separações, né, super válidas dentro dessa busca de uma identidade. Ele é o orixá que governa o tempo, que governa o espaço, e ele acompanha o cumprimento do karma, é ele que diz o que está na hora de acontecer, que é para acontecer. O tempo, o orixá tempo, ele se comunica e se dá bem, né, digamos assim, com todos os outros orixás. Então é ele que diz a hora da justiça de Xangô, a hora da paz de Oxalá, a hora da encarnação, a hora da desencarnação, a hora, enfim, do conhecimento, a hora da cura, a hora da doença. Ele então conversa, ele trabalha em sintonia com todos os outros orixás e seus atributos. É ele que faz o cumprimento do karma. No panteão grego, ele corresponde ao deus Cronos, tá? Por causa do próprio tempo, né? E da questão da imortalidade. Ele também é o orixá que rege as mudanças climáticas, ele é o guardião das florestas, ele seria o próprio coletivo das árvores, né? E ele é o guardião da ancestralidade, de toda a nossa linha de descendência e de ascendência. Iroco é tempo que comanda essa linha de ancestralidade. Na África, a morada dele, né, a representação dele é a árvore Iroco, que essa árvore ela pode atingir até 45 metros de altura, ela é muito grande, e o tronco dela pode chegar perto de 3 metros de diâmetro, para ver como que ela é imensa, uma divindade realmente. Tá? No Brasil não existe Iroco, então a gameleira passou a ser representação do deus do tempo, de Quitembo, e ela é reverenciamos tempo através da gameleira, fazendo da gameleira branca, né, que é a árvore que representa, que é a morada do orixá. Para vocês terem uma ideia, essa aí é um iroco, é um pé de iroco, né? Tá vendo a diferença dela para a bananeira? É imenso, né? E aí aqui embaixo me parece que tem pessoas. Então uma pessoa diante de um pé de iroco, simplesmente de um deus, tamanha a imponência dessa árvore, para vocês entenderem o porquê que ela foi identificada como a morada de uma divindade, né? E no Brasil tem a gameleira, para quem não conhece, que é uma gameleira, tá aí, muito comum nas nossas praças, e a sumaúma, que também é uma árvore muito grande, né, muito alta, que no Brasil representa a morada de Quitembo.
Vamos falar de Quitembo no Brasil. Ele é representado, já falamos, pela gameleira branca, a espécie branca da gameleira. Nos candomblés que tem árvores, né, costuma-se fazer que uma árvore seja a morada do Deus, então faça-se um ojá, um pano, simbolizando que ali existe o culto a Quitembo, assinalando aquela árvore como uma árvore sagrada. Tá? Ele representa, pessoal, os laços de família. O Quitembo, então, ele já tem aí um contato com Iemanjá, que Iemanjá também fortalece, né, a ideia de identidade familiar. Ele representa, por isso, então, a ancestralidade, os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, estão todos representados na figura de Iroko, de Quitembo. Tá? Ele representa a história do terreiro. Um terreiro não nasce ontem, né? Um terreiro tem uma história, tudo da onde veio o diretor daquele terreiro, o pai de santo do pai de santo, né? Está ali representado, e os filhos que virão dele também estão ali. Ele é essa linha de sucessão, tá? Dentro do culto, ele representa e abençoa tudo isso. Ele é um orixá de floresta, ele é um orixá de árvore, e como especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, as nossas selvas de pedra, né? Você no ambiente urbano, você pouco escuta falar em tempo, em Iroko. Está voltando toda uma busca dessas raízes, mas quase que Quitembo e Iroko ficaram esquecidos por conta do excesso de urbanização. Então, só as casas bem afastadas, nas áreas rurais, né, que você ouvia falar, mas o culto e tempo dentro da cidade ele ainda é meio restrito. Tá? Mas é bom a gente ficar lembrando para preservar e saber que a natureza é de onde nós viemos, e essas forças ancestrais precisam estar presentes para que a gente saiba reverenciar e nos mantenha vivos em sintonia com a divindade. Então, Quitembo é um inquice ou é um orixá? Né? Quitembo é um inquice do panteão banto, do panteão angolano. Tá? No sincretismo, ele se aproxima com Omulu, de quem ele é considerado irmão, e algumas tradições o veem como uma qualidade de Omulu, né? Como se a energia de Omulu se dividisse em várias, e uma delas seria a energia de Quitembo, mas Quitembo é um orixá independente, ele tem aproximações, ele tem ambientes próximos, domínios próximos, mas é uma energia independente. Quitembo é Quitembo, Omulu é Omulu. O símbolo que mais representa o tempo, né? Agora eu falo tempo, agora eu falo Quitembo, porque Quitembo é o nome dele tradicionalmente, tempo como a gente chama aqui no Brasil. O símbolo dele é a bandeira branca. Essa bandeira está ligada aos rituais de caça dos bantos, que quando eles iam caçar, eles se espalhavam ali na savana, e na hora de voltar, o caçador-chefe levantava uma bandeira branca no mastro de um bambu bem alto, todo mundo sabia então onde o chefe estava, corriam para aquele ponto e voltavam para casa todos em segurança. Isso também nos remete a um outro mito que fala que em um momento Quitembo protegeu o povo banto dos inimigos soprando um pó branco, e depois ficou conhecido como pó de Pemba. E aí ele conseguiu despistar os inimigos, afastar os inimigos com esse pó branco que ele soprou. Depois esse pó se transformou numa bandeira que guiou o povo banto para lugares mais seguros. Aí a bandeira branca simboliza o tempo, simboliza o rei da nação Angola, que é Quitembo. Tá? Ele pode falar tempo, como pode falar tempo. Ele regula tudo que existe entre o céu e a terra, como eu já falei. Ele rege o tempo cronológico, o tempo psicológico, e atribui-se a ele o domínio das estações do ano, a passagem das estações do ano. Ele regula essas mudanças climáticas, regula a direção do vento, ele regula o cio das fêmeas, ele regula a época do plantio e da colheita, ele regula a reprodução animal, ou seja, ele está o tempo inteiro direcionando como o homem precisa se comportar para estar em sintonia com a natureza. Ele potencializa energias do Sol e da Lua, fazendo com que o dia ou a noite tenham maior ou menor duração, né? Então ele influencia na passagem do tempo na nossa vida. A ferramenta dele é uma escada com uma lança que aponta para cima, fazendo referência à passagem do tempo,
e a evolução material e espiritual do homem, o uso da tecnologia, o avanço tecnológico, o avanço moral e espiritual do homem, através da escada no movimento ascendente. A bandeira branca e a grelha, onde se assa o galo sacrificado nos cultos que fazem o sacrifício, né, também são atributos que reverenciam esse orixá. Tá aí uma representação dele, a grelha, né, e a seta apontando para cima são uma ferramenta simbolizando o orixá tempo. Para os angolanos ele é visto antropomorficamente como um velho inquieto e mandão, aquele velho que se mete em tudo, que tira a coisa do lugar sem te avisar, e pode ser muito resmungão ou pode ser muito agradável, mas o que a gente precisa perceber é que tudo que ele faz, tirar a coisa do lugar ou botar a coisa no lugar, ele faz obedecendo determinações de Zambi, que é o Deus Supremo dos bantos. Então ele é um velho resmungão e briguento, ele mexe nas coisas sem aviso, mas tudo que ele faz não ele faz da cabeça dele, ele está obedecendo determinações de uma força maior a ele, que é do próprio Deus. Tá? Ele influencia e age em parceria, como eu já falei, com todos os orixás. Ele transita com Exu na linha do tempo, em todas as direções, conhecendo o passado, o presente e o futuro. Com o Mulu, ele controla as epidemias e a cura. Com o Xumareia, o Ali controla os ciclos, as mudanças e a repetição das coisas para o nosso aprendizado. Com o Xangô, ele regula o tempo do aprendizado e o tempo da justiça, que é o tempo de Deus, é o tempo de tempo. Tá? Tudo é regulado pela ação de Kitembo. Tá? Então ele é um orixá, uma força muito importante para ser reverenciada, para ser conhecida, para estar o tempo inteiro nos abençoando, nos lidando bem, fazendo bem uma boa relação com o tempo. Vamos ao arquétipo de tempo. Só podia ser o arquétipo do mestre, porque o tempo nos ensina. Tá? Ele simboliza o que? Inteligência, autodomínio, que é diferente de autocontrole, já vimos isso. Ele representa o poder espiritual e fé em algo além da gente, né? Porque o mestre ele passa a ideia da humildade, ele sabe que ele não é todo poderoso. Aliás, o mestre ele é um eterno aprendiz, por isso que ele é mestre. E esse arquétipo do mestre nos convida a uma busca de iluminação, a reconhecer o sagrado que existe em nós, que existe no outro, que existe em tudo que está à nossa volta, tudo é sagrado. Tá? E, sobretudo, agirmos de acordo com esse reconhecimento de que tudo é sagrado, respeitemos tudo, porque tudo nos serve e nós servimos a tudo. Representa aquele que faz uma iniciação na gente. Né? Um mestre sabe mais do que a gente, mostra o caminho e está preocupado em fazer com que a gente caminhe por onde ele caminhou, porque ele sabe que é legal. É aquele que foi e disse, olha, dá certo, pode vir que eu garanto. Então é aquela pessoa em quem você confia, ele nos estimula a buscar um ideal, um significado, além desse mundo material que a gente vive, todo um aprendizado. Ele aponta para a necessidade de você captar o que vem de Deus e canalizar isso na sua ação diária, né, de sacralizar toda a sua vida. O nome dele, melhor definir então esse arquétipo, é o próprio mestre, porque ele antes de tudo é mestre de si e ele é um aprendiz, como eu já falei. Ele busca, ele aprende, ele desenvolve e depois vem compartilhar a sabedoria dele com a gente. Um mestre é muito pródigo em sabedoria, ele não tem medo de aprender e ele tem prazer em ensinar. Esse é um verdadeiro mestre. O mestre ele é receptivo para o céu e ele é ativo na terra, então toda a inspiração que vem do alto ele vai canalizar e transmitir para quem está embaixo. Ele tem compromisso com quem está atrás dele, ele não mira só no horizonte dele, na meta dele. Ele sabe que ele vai chegar lá, mas ele também está buscando iluminar o caminho que fica atrás dele para que os outros que venham depois dele consigam caminhar também com dignidade. Ele representa o ponto de encontro das polaridades, ele é a união de opostos, né? O que está em cima é o mesmo do que está embaixo, o que está do lado, então ele busca o caminho do meio, né? O caminho da temperança, o caminho do equilíbrio. Então, é uma pessoa que confia no que lhe foi ensinado e ele gosta de orientar, tem prazer em indicar soluções, em compartilhar de soluções e de compartilhar
a sua experiência de vida. Ele tem vocação para encarnar a unidade, né? Ele busca a união de tudo. Na medida do possível, ele busca a congregação de pessoas, a harmonia de opostos, tá? Fazendo sempre a questão da unidade como sua meta principal, se aproximando de Deus através da aproximação com o seu semelhante. Tá? Ele sabe que o mestre só é mestre porque ele tem discípulos. Então ele nunca se coloca como o máximo do mundo. Ele sabe que ele só está ali porque alguém está buscando sabedoria nele. Tá? Então ele reverencia e respeita o aprendiz também. Aspectos de luz e sombra dessa figura. Lógico que é o autodomínio, não é o autocontrole. O autocontrole você abafa, você reprime, e no autodomínio você reconhece as suas ferramentas, suas potencialidades, suas fraquezas, e sabe usá-las e sabe como lidar com elas. Tá? Ele é receptivo ao aprendizado, ele tem abertura para aprender sempre, ele tem postura de aprendiz, ele tem prazer em ensinar, em compartilhar, não guarda para si. Sabe aquela coisa da receita do bolo que você não dá o pulo do gato e só você sabe fazer a coisa certa? Não, ele sabe que é para todo mundo tem que saber, tem que ser feliz, e essa é a ideia do mestre. Tem clareza mental, tem carisma, lógico, tá? Ele cultiva o respeito para o sagrado, ele incentiva as pessoas a também terem esse respeito, a sacralizarem tudo à sua volta, são centrados, são equilibrados, né? Tem assertividade e humildade, esse é o arquétipo de luz, a potência de luz do mestre. Mas, muitas vezes, nós estamos na sombra do mestre, temos que estar olhando para saber trabalhar esses aspectos e buscarmos a nossa individuação. Qual é a sombra do mestre? Né? É onde ele não está, é o apego ao poder. Enquanto o mestre quer compartilhar, na sombra ele fica apegado, ele fica dogmático, só ele sabe, ele fica fanático, só a ideia dele é que está certa. Muito cuidado com essas posturas na religião, no dia a dia, na política. Fanatismo e dogmatismo só nos levam a cansaço, no meio do caminho ao sofrimento. Ele fica prepotente, ele tem falso moralismo, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, né? Eu faço tudo escondido, ninguém tem sempre aquela fachada, a honestidade de fachada, o conhecimento é de fachada, a moral é de fachada, muito estranho. Ele se nega ao aprendizado, ele já sabe tudo, ele já é mestre, para que ele vai querer aprender com alguém? Quando o mestre diz assim, aprende ensinando, aprende com o discípulo. Ele não compartilha o aprendizado quando ele está na sombra, precisa ser reconhecido, como ele sabe, como ele é bom, como ele é justo. Ele tem que estar embaixo de um holofote, adulando o ego dele. Tá? Ele é egocêntrico, com certeza, é intolerante, é vaidoso. São os aspectos de sombra e luz do mestre para você buscar aí uma melhora, de incentivar a luz e conviver bem, trabalhar a sombra para que você faça a sua individuação. Vamos estudar um mito? O mito fala que Hiroko castigou a mãe que não cumpriu a promessa. Vamos lá ver como é que é esse mito. A primeira árvore plantada, a gente sabe que foi o Hiroko. Né? Ele é a mais antiga de todos, mais antiga que o mogno, que o algodoeiro, que o pé de obi. Ele foi a primeira árvore plantada. Sendo a mais velha e a maior, né, é onde mora então o espírito de Hiroko. E ele é capaz de fazer várias mágicas, tá? Várias magias, ele é muito poderoso. E aí ele assombrava todo mundo. Tá? Ele lidava com o Hiroko de uma maneira de muito medo, porque ele era muito poderoso. E ele se divertia aplicando peças nas pessoas, né? Ele assustava as pessoas de noite, as pessoas tinham medo de olhar para ele porque ficariam loucas. Então ele abusava desse medo das pessoas e ia se divertindo, uma relação meio esquisita, apesar de todo o poder tinha de uma divindade. Tá? Quando não tinha o que fazer, ele brincava com as pedras que ele guardava lá dentro do tronco dele. Fazia coisas para o bem, mas também fazia coisas para o mal, e todos tinham medo, que achavam que ele enlouquecia as pessoas. Né? Então a relação com essa divindade, com essa energia aí era meio dúbia, né? Meio duvidosa, meio pisando em ovos. Lá num belo dia, uma certa época, as mulheres começaram a não ter mais filhos, não tinha nascimento. As mulheres não engravidavam. E a preocupação da aldeia era que, não tendo criança, as crianças não iam crescer, não iam ficar adultos, não iam se reproduzir, a tendência era aquela população ser extinta, porque estava ficando, né, muito adulto, tendendo a ficar velho, sem nascer ninguém novo.
Então estavam preocupados. O que as mulheres fizeram? Tiveram a ideia de ir pedir a Iroko que dessem filhos para elas. Não conseguiam engravidar, então elas foram pedir para quê? Para ficarem férteis. E aí elas foram lá e buscaram falar com Iroko. Só que com todo aquele medo, né, aquela dificuldade de falar com a divindade. Elas ficaram em círculo, em volta da árvore, mas de costas, porque o medo de ficarem loucas, de perderem a sanidade era muito grande, e clamaram pela entidade para que ela as auxiliasse a engravidar. E aí Iroko se manifestou e perguntou, ok, mas o que eu vou ter em troca? Né? A gente está o tempo inteiro falando do sacrifício. Quando você tem uma meta, você precisa dar alguma coisa para alcançar aquela meta. Né? Não podia ser diferente. Iroko perguntou, o que eu vou ter em troca? Eu dou a criança, mas e daí para vocês? O que eu vou receber de volta de vocês? Qual é o investimento que vocês vão fazer para ter uma criança? A maioria daquelas mulheres eram esposas de lavradores ou de pessoas que tinham gado, tinham ovelha, tinham cabra, né? Ou plantavam ou cuidavam de gado. A maioria delas tinha, o marido tinha essa atribuição. E aí o que elas fizeram? Olha, então eu prometo milho, eu prometo inhame, eu prometo macabro, eu prometo fruta, tudo que era aquilo que o marido produzia. Tá? Elas fizeram esse trato. Se eu engravidar, tiver um filho, eu lhe dou aquilo que meu marido produz. Tinha uma delas que se chamava Olurombi. Tá? Só que Olurombi era casada com um escultor. O marido dela era um artesão. Então ela não tinha milho, nem cabra, nem fruta para oferecer. Ela falou, o que eu vou oferecer? Meu marido não tem nada disso. E aí ela falou assim, ok, eu prometo que eu entrego o meu primeiro filho como pagamento da promessa. Tá? Essa promessa, a promessa de Olurombi. Iroko fez o acordo, passou um tempo, as mulheres engravidaram e as crianças foram nascendo. Tá? Na medida que as crianças foram nascendo, as mulheres foram entregando os presentes. Quem prometeu milho ofereceu milho no pé da árvore, quem prometeu galinha botou uma galinha no pé da árvore, quem prometeu fruta botou fruta, e assim foi. Cada mulher foi pagando aquilo que ela tinha prometido, o pacto com a divindade. Mas o Olurombi, ela dividiu com o marido aquela informação, olha, eu não tinha que prometer, eu prometi a criança, que é a primeira que nascesse, tá? Que depois a gente fica com as outras. Mas o que aconteceu? Óbvio, eles se apegaram à criança. Então eles não queriam entregar a criança. E eles não entregaram. Então todo mundo entregou o que tinha que prometido, menos Olurombi e o marido, que não entregaram o menino que nasceu, era um menino. E o que eles fizeram? Eles evitavam passar perto da árvore onde o Deus habitava e não deixavam a criança chegar perto daquela árvore. A criança foi crescendo sadia, um menino muito bonito, muito risonho, eles cada vez mais apegados ao menino, mas com medo de Iroko pegar a criança ou se vingar de alguma forma deles. Tá? E o tempo foi passando. O que aconteceu? Um dia a Olurombi esqueceu. Tá? E ela foi ao mercado, na volta ela passou por um lugar que era muito perto ali da árvore, o Iroko, de olho nela, apareceu para ela e disse, você não pagou o que você me prometeu. Então, como castigo, eu vou te transformar num pássaro e você vai ficar presa nos meus galhos eternamente. Você não pagou a promessa, então ele transformou ela num pássaro e o pássaro passou a habitar enfeitiçado nos galhos do Iroko. E aí o marido começou a procurar por ela, não voltou para casa, foi ao mercado, não voltou, passou um dia, passou outro, ninguém sabia de Olurombi, mas começaram a ouvir um pássaro que cantava no galho das árvores do Iroko. E esse pássaro, ele começava a cantar falando assim, uma prometeu milho e deu milho. A outra prometeu cabra e deu cabra. A outra prometeu inhame e deu inhame. A outra prometeu fruta e entregou fruta. Só quem prometeu a criança não entregou o prometido. E assim o pássaro cantava na árvore, tá? Nos galhos da árvore. O marido muito preocupado, mas também não deixava o menino sair de casa, não chegar muito perto da árvore, com medo do Iroko pegar. E aí, um belo dia, o próprio marido da Olurombi ouviu o pássaro cantar. E ele identificou a história. Ele disse, caramba, Iroko pegou Olurombi e a enfeitiçou por conta da promessa que ela não cumpriu. Ele pensou assim, o que eu faço da minha vida? Né? Porque se eu pegar o menino, a quem eu já me apeguei, eu tenho minha mulher de volta. Mas, se eu pegar a mulher de volta,
eu perco o menino. Então foi uma escolha, ele teve que conversar lá com os valores, o que, que ele ia fazer para resolver aquela situação. Ele era um artesão, ele pensou e teve uma ideia. Tá? O que, que ele fez? Ele foi até a mata, pegou um tronco de árvore, pegou um tronco de iroco, de outra árvore, né? Como ele era um artesão, ele começou a entalhar um boneco com as feições do filho dele. Ele reproduziu o filho na madeira. Ele fez um boneco com a cara do filho. Foi um boneco perfeito. Tinha o olhar da criança, ele fez o olhar, ele fez o menino sorrindo, ele fez com o olhar doce. Ele reproduziu o filho na madeira, né? Muito habilidoso, fez com todo carinho aquele boneco, e aí ele banhou em ervas sagradas, ele vestiu com roupas do menino, ele adornou com joias do menino, ele reproduziu o menino num boneco. Tá? Muito bem feito, muito bonitinho. O que, que ele fez? Ele foi lá e depositou aquele boneco com as feições do filho, muito bem feito, feito com todo carinho, nos pés do Iroco, né? E ofereceu, né? Olha aqui, né? Meu filho não tem, mas está aqui o que eu posso lhe oferecer. E aí o Iroco, gente, se apaixonou pelo boneco. O Iroco achou aquele boneco o máximo. Ele brincava com o boneco, ele dançava com o boneco, ele conseguia olhar o boneco no olho e o boneco não virava a cara como as outras pessoas faziam. O boneco estava sempre feliz, sempre sorrindo. E ele então se encantou pelo boneco e devolveu ao Olorombi para o marido, porque ele considerou a promessa paga, ele ganhou uma criança. E aí o Olorombi voltou para casa, voltou para o filho, já estava mais crescido, todos muito felizes, e depois a aldeia, então, em agradecimento a Iroco ter providenciado o retorno de Olorombi, todo mundo passou a fazer ofertas, né, regulares nos pés do Iroco, em agradecimento àquele pacto que foi cumprido, aquela devolução daquela senhora, enfim, né, a história se solucionou com a ideia do marido do Olorombi entregando um boneco que ele fez com todo carinho, com as feições do jeito do filho dele. Essa é a nossa história. E o Iroco castigou e depois cumpriu, a promessa foi cumprida. Tá? O que a gente está aprendendo com esse mito aí, seu Newton? Tá? Esse mito está falando, pessoal, do relacionamento que nós, seres humanos, temos com a divindade, seja ela qual for, e no caso de nós, né, que nossos estudos são estudos umbandistas, de nós médiuns com a nossa mediunidade. Esse mito fala desse relacionamento que pode ser conflituoso, pode ser harmonioso. Deus ou a mediunidade, né, eles se apresentam para nós como nós os entendemos. Sabe aquela história de Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Eu digo que o homem entende Deus à sua imagem e semelhança. Porque se você tem medo de Deus, você vai se relacionar dele com medo. Você vai achar sempre que ele é um Deus que está pronto para te castigar. Se você acha que Deus é distante, você vai ter uma dificuldade enorme para se comunicar com Deus. Se você acha que Deus é mais próximo, você vai lidar ele com mais tranquilidade. A mesma coisa é a mediunidade. Dependendo de como você observa esse fenômeno, você vai lidar com ele com maior ou menor ansiedade, dificuldade, clareza, depende de como você entende esse fenômeno. Então, o ritual lá de não encarar Iroco, que a gente viu no mito, ele demonstra a dificuldade que o tabu, que o medo, que a gente usa para lidar com essa força chamada Deus, com esse fenômeno chamado mediunidade. Então, o não querer encarar, ter medo de lidar com esses assuntos, né, demonstra aquele ritual delas todas de costa, não querer encarar nem Deus, nem a mediunidade. Tá? Como a gente se permite amadurecer, como a gente se permite observar a mediunidade, a divindade, com olhos de amadurecimento que o tempo permite a gente ter, a gente vê que a coisa não é tão complicada, né, como a gente pensava, não é mais tão infantil, é uma coisa muito mais madura e muito mais tranquila do que a gente pensava ser, como se Deus tivesse evoluído, né? Eu gosto muito dessa quadrinha aqui do Sábado Qualquer, essa tirinha que fica na rede social. Ele tem umas sacadas interessantes, e essa eu achei muito especial para esse nosso estudo, né? Deus encontrou com Darwin,
E Davi mostrou para ele, então, algumas fotografias, e mostrou Deus no Antigo Testamento e Deus no Novo Testamento, né? Onde um Deus era violento e vingativo para um Deus de amor do Novo Testamento. Né? Então ele fala, até os deuses evoluem, e é verdade, depende do modo como o homem encara e lida com a divindade, a gente pode falar, né, que esse relacionamento fez com que Deus evoluísse. O que mais a gente vai ver nisso aí? Né? Quando o Ulurum virou um pássaro, né, e foi habitar na copa da árvore, o que significa? A copa da árvore ela pode simbolizar os nossos pensamentos, a nossa região mental, nossa área mental. E quando você habita lá no lugar da árvore, você está perdido, escondido nos teus pensamentos, nos teus medos, nas tuas fantasias. Então é a sua incapacidade de lidar com a realidade. Tá? Você está sempre no mundo das suposições, das expectativas que não vão se realizar porque não tem muito contato com o que é verdade, está sempre na fantasiosa ligação com Deus e com a mediunidade. As coisas estão lá, faz e não realiza, né? É a sua incapacidade de lidar de maneira assertiva com a divindade, com a religiosidade, com a sua mediunidade. E aí você acaba não entregando aquilo que Deus, a mediunidade espera dela, ou fazendo uma promessa irrealizável. Então ela não vai entregar, né? Ou não entregando, ou não se entregando, num relacionamento confuso, né? E meio neurótico, que não chega a lugar nenhum. Vocês perceberam que as mulheres prometeram aquilo que os maridos faziam. A mulher prometia de acordo com o que o marido produzia, né? Então as mulheres, a gente pode falar que elas são o lado emocional, e os maridos são o lado racional. Quando razão e emoção estão conversando, estão em sintonia, você faz pactos assertivos, né? Você promete que você pode cumprir. Ou você diz, não posso cumprir isso, porque razão e emoção estão em equilíbrio. Uma está validando a outra com tranquilidade. Mas quando a Ulurum prometeu um filho, ela fez uma promessa irrealizável. Quem que vai entregar um filho? Ninguém ia fazer isso. Mas no desespero, a emoção falando mais alto, ela acabou tomando decisões não assertivas, não baseadas naquilo que era possível dela fazer. Né? Ela ofereceu o que ela não podia dar. Isso cada um só dá o que tem. Ela não tinha ainda um amadurecimento para lidar com aquela divindade, né? com aquela mediunidade. Somos nós, nessa nossa lida louca, ou no excesso de curiosidade, ou no medo de lidar com essas forças. As mudanças que são impossíveis de ser realizadas, porque elas vão gerar um desprazer. Aquela coisa de você prometer um filho, é você prometer, mas sabendo que você não vai cumprir, porque você não vai realizar aquela mudança. Vou parar de fumar amanhã, entendeu? Se fumar te dá prazer, você vai se sabotar. Vou parar de fazer tal coisa. Você tem que entender que um hábito ele só vai mudar se você estiver consciente do benefício que você vai ter a cortar aquele hábito ou adquiri-lo, senão você não muda. Então você tem que estar embasado, razão e emoção muito, muito em sintonia para que você tome decisões que sejam assertivas, que sejam direcionadas para o teu crescimento, sustentar a tua decisão. Quando a nossa parte racional, né, assume e dialoga com o emocional, com o fantasioso, ele vai começar a desmistificar aquela situação e você passa então a oferecer quem você realmente pode oferecer. Né? Então, talvez no início do teu desenvolvimento mediúnico, você promete mundos e fundos, isso não vai faltar nunca, tudo é maravilhoso, o tempo vai passando, você vai se cansando. Se você só entrou pela beleza do ritual, você vai se cansar da beleza. Então você tem que entrar na mediunidade por aquilo que você acredita que vai te fazer um bem, acreditando que aquilo vai te fazer uma melhora íntima, uma reformulação positiva de uma cópia melhor sua, e não porque o outro achou bonitinho, não porque você vai ganhar isso ou aquilo logo adiante. Isso é uma furada. Você tem que combinar razão e emoção para que você tome decisões corretas e direcionadas para o bem. Quando você encara de frente, você não tem medo, né? Você tem confiança e você tem um relacionamento pé no chão com a divindade e com a mediunidade. O cuidado que o marido preparou a oferenda, né, reflete o cuidado que a gente tem que ter ao fazer realmente uma oferenda em si, mas também a nossa oferenda interna, o dia a dia da gente demonstrar o nosso crescimento, né, nos preparar com esmero, né, entalhar, tirar as dificuldades, tirar as asperezas, né, preparar a nossa obra, né, para apresentar
para Deus de uma maneira bonita, entendeu? Com amor, com dedicação e não só coisa da fachada. O Hiroko ficou satisfeito com a criança porque a criança sempre sorria, sempre encarava ele de frente, a criança não fugia dele, ou seja, lidar com a espiritualidade, lidar com a divindade, lidar com a mediunidade, você não pode lidar de mau humor, com rancor, com dúvida, com preconceito, você tem que lidar de cara limpa, você tem que lidar com verdade, e aí sim você lida de pé no chão com a divindade, com o outro, com a mediunidade, com sinceridade e sem medo. E ele dançou alegremente, ou seja, fez harmonia, né, entre o plano físico, o plano espiritual, o plano mental, e você está então individuando em busca da sua felicidade. Damos agora uma interpretação bônus de tudo isso, dessa ligação, esse relacionamento, religião e a gente, que a gente tem uma relação muito materialista com a religião, e isso é perigoso, porque quando você lida com Deus, você precisa estar embasado em verdade, com mediunidade também, para você que não fique no âmbito do supersticioso. Quando você dá valor para um símbolo, além do que ele simboliza, do que ele representa, você tem uma ligação muito material, supersticiosa, e você até banaliza a sua religiosidade. Eu vou explicar isso melhor aqui adiante. Tá? Os símbolos religiosos, a guia, a imagem, a roupa branca, as insígnias, os patuais, né, os rituais, o pertencer a um território, isso é um símbolo. Né? Você se aproxima da divindade através dele. Tá? Mas eles valem por aquilo que eles representam, e não pelo valor em si. Estão compreendendo isso? A gente tem que ver o que está por trás da guia, o que está por trás do patuá, o que está por trás do ritual. Não é o ritual em si que vai me isentar de algo, me proteger de algo, mas ele me convida a uma postura mental, a uma melhora minha, para que eu alcance determinado alcance de consciência. Ampliação de consciência. O valor está naquilo que eles nos fazem buscar e não na peça material em si. Os símbolos, eles representam o sagrado, mas eles não são o sagrado. Tá? Isso é que é importante a gente entender. Lembrei agora da imagem de Santo Agostinho caminhando na praia, e um menino com um baldinho e um buraco na areia, querendo encher o buraco da areia com a água do mar. E ele percebeu, então, quando estava tentando entender a Santíssima Trindade, que a mente dele era o buraquinho que o menino fez na areia, e Deus era o oceano. O oceano não vai caber naquele buraquinho. É uma postura infantil você tentar compreender, né, a grandeza de Deus. Mesma coisa, é um símbolo por si só conter todo o poder de uma divindade. Né? Então, o crucifixo, a guia, a imagem, aquele patuazinho, ele te remete a um sagrado, mas ele não é o sagrado em si. Então, você lidar com eles como se você lidasse numa forma de escambo, de uma troca, eu tenho isso, então eu estou protegido de tudo, você está se enganando. Tá? O símbolo, ele te eleva ao sagrado, mas ele não para ali a tua história com o sagrado, não para ali. Vamos entender isso aí. Né? Nós temos lá uma guia de Oxalá, para quem não conhece, essa guia branca, de bolinhas brancas, né? Está ali enroladinha, e nós temos a proteção como um valor espiritual, e nós temos a guia como um símbolo desse valor. Tá? Então, a guia me remete a uma proteção. Eu usar a guia me diz, olha, ande com valores nobres, esteja sempre com verdade, com dignidade, com fraternidade, com coerência, e você vai, né, automaticamente se colocar numa postura que vai te isentar de qualquer problema. Né? Se você não mente, se você não mata, se você não rouba, se você é digno, você está protegido por si. Né? A tua postura te protege, e a guia te lembra isso, mas não é a guia em si. Não adianta eu ser um malfeitor, botar uma guia e achar que eu estou livre. Não é isso. Se não acontece isso, não eu corto ali o vínculo com o sagrado, quando eu acho que o símbolo assume o lugar dele. O símbolo só me remete ao sagrado. Né? Então, o símbolo religioso não é logotipo. O logotipo é isso aqui. Eu posso falar que um sanduíche é a mesma coisa que McDonald's, mas não posso falar que a guia é a mesma coisa que Oxalá. Não posso. Não tem como. Não é horizontal esse relacionamento. Ele é justamente vertical, sim, para me remeter a algo superior a mim. Tá? A religião, ela usa símbolos para despertar o divino em nós,
mas o símbolo ele é um meio, não é o final. E a relação materialista com a religião, ela dificulta e vicia a individuação. Você não vai individuar se você achar que você vai comprar um lugar no céu, né? Aquela coisa das indulgências, né? O que você está pagando a mensalidade do terreiro ou pagando o dízimo, você está mais perto de Deus. Leve engano, né? Você está cumprindo uma obrigação social, uma obrigação, de repente, lá de manutenção material do seu templo, mas é a tua postura de ser humano, é a tua busca de melhora, tua reformulação de valores que vai sim te aproximar da divindade. O objetivo desta série de estudos, pessoal, estou fazendo aqui uma espécie de uma retrospectiva, é como de uma iniciação. O que é uma iniciação? Em pouco tempo, né, você vive experiências e tem acesso a conteúdos que você talvez só tivesse numa vida inteira, e às vezes nem numa vida inteira as pessoas têm. Então as pessoas ficavam reclusas nos templos, tinham experiências, tinham exercícios que faziam uma aceleração do teu crescimento enquanto pessoa. Isso é uma iniciação, tá? E esses estudos a gente buscou com essa exposição de vocês aos mitos, aos arquétipos, a esse qual de pensar, de uma iniciação, de buscar compreender teu relacionamento consigo, com a tua religiosidade, com a tua mediunidade, com os arquétipos, com sua luz e com sua sombra, tá? Fazer esse processo provocando, pelo desenvolvimento mediúnico, a gente tentou fazer nesse momento de reclusão, de quarentena, esse processo via as ondas aí da internet, tá? A gente viu o conceito de individuação, a gente viu o conceito de mito, a gente viu o conceito de arquétipo, a gente viu porque é importante falar sobre arquétipos na Umbanda, por isso que esse nosso estudo ele é diferenciado, tá? E o arquétipo que cada orixá representa. Então a gente viu ao longo dessas aulas todas, essas 17 aulas. Tá? A individuação, o que é? Tornar quem você é, o indivíduo que você é, tornar a pessoa que está morando aí, quem está atrás desse rosto, quem que habita esse corpo. A individuação busca mostrar quem é essa pessoa que está aí dentro. Tá? Para isso acontecer, a individuação, tem que acontecer o quê? O autoconhecimento, reconhecer aspectos de luz e sombra e harmonizá-los. Você precisa conhecer as suas sombras e lidar com elas para que você possa reconhecer o seu lado positivo e potencializá-lo. Porque às vezes você não sabe a força que você tem e você se torna, às vezes, vítima de si mesmo. Né? Então, quando você sabe o que você tem de bom, você usa como alavanca para você crescer ainda mais. Tá? Você só melhora se você souber o que tem que melhorar. E você só se diferencia do outro quando você sabe o que você tem de diferente do outro. Que aí você consegue fazer essa diferenciação. Isso é o caminho de individuação. Isso é o autoconhecimento. É mais ou menos essa aí, né, essa imagem que a gente usou na primeira aula, né, essa individuação, essa pessoa rasgando essas cascas externas, né, que já estão obsoletas, e saindo uma pessoa diferente daí de dentro. Né? Então passou o tempo em que desenvolver mediunidade se limitava a baixar santo, para o terreiro incorporar e dançar, e fumar charuto, bater tambor, e sair de lá cansado e não aprender nada. Né? Hoje a espiritualidade quer muito mais de nós. Tá? Quer saber quem está morando dentro dessa consciência que está aí habitando essa cabecinha. Tá? Conceito de mito. O que é um mito? Né? Ele é um relato fantástico, ele é uma tradição oral e ele é protagonizado por seres que falam das forças da natureza, aspectos gerais da condição humana. É uma lenda praticamente. Tá? O mito narra fatos de tempos heróicos e ele guarda um fundo de verdade. Né? Ele tem uma linguagem alegórica, mas ele tem uma verdade escondida nas entrelinhas dele que a gente precisa lá buscar para aprender. E o mito está sempre ligado a um lugar, a um espaço, a um tempo, ele está ligado a uma cultura. Né? Então você tem que entender aquele mito para também não levar tudo ao pé da letra e conseguir traduzir para a tua própria cultura, o teu próprio tempo. Tá? Então, ele depende de um espaço, de um tempo para viver e cabe a gente buscar desmistificar, né? Identificar esses hábitos, valores dessa cultura que está aí. O que é um arquétipo? O arquétipo ele é um conjunto de imagens e forma o que se chama de inconsciente coletivo. E o arquétipo ele é uma imagem que ele serve como modelo, arquétipo é modelo, tá? Para o desenvolvimento da mente.
humana, né? O Jung, o psicanalista, ele ampliou esse conceito de inconsciente, trouxe a ideia do inconsciente coletivo diferente do inconsciente pessoal. No inconsciente pessoal tem a nossa individualidade, tem os nossos traumas, nossa história, os nossos medos, nossos aspectos psicológicos, tá? Mas no ambiente coletivo ele já fala de uma camada mais profunda da mente que é comum a toda a humanidade. Então ali estão os medos ancestrais, as verdades ancestrais, as figuras universais estão onde estão os orixás, onde estão essas forças poderosas que moldam a nossa mente, o nosso comportamento. Tá? É mais ou menos essa ideia aí de um iceberg, onde a parte que está acima da linha d'água é o consciente, é o que você vê, é o que você reconhece. O inconsciente é a parte do gelo que está abaixo, que é ainda individual, ligada àquela camadinha consciente, e o coletivo é o oceano, onde todos estamos boiando, né? São essas forças aí muito antigas, onde nós navegamos e que, vez por outra, sobem para a consciência para nos trazer ensinamentos. A gente procura saber, né, por que isso aí vale para uma aula de Umbanda. O que eu tenho que saber de arquétipo? Não é muita viagem, não, Nilton, né? Gente, religião e inconsciente andam lado a lado. Os dois usam linguagem simbólica. Os dois usam símbolos e imagens para se comunicar com a gente, né? Tanto a religião como o inconsciente. E a Umbanda é repleta de símbolos, entidades, orixás, tudo isso é simbólico, tudo isso é como se fosse um teatro, né? E cada personagem nos conta aquilo que a gente tem que aprender. Então, por isso que é importante você reconhecer o arquétipo em cada orixá, em cada falange umbandista, para que você possa saber o caminho que você tem que seguir para individuar, para ser feliz. Os arquétipos que nós vimos nessas 17 aulas, tá? Nós começamos com o Trickster, que é o arquétipo de Exu. Nós passamos para Ogum com o arquétipo do herói, depois nós com Oxóssi vimos o arquétipo do caçador, nós vimos com Omulu o curador ferido, nós com o Xumaré vimos a integração dos opostos, nós com Xangô tivemos acesso ao arquétipo do justo, com Yansan o arquétipo da coragem e do hedonismo, com Oxum o arquétipo da mãe, com Obá, o arquétipo do revolucionário, com Euá, o arquétipo do puro, a pureza, com Ossan, o arquétipo do sábio, com Logun-Edé, o arquétipo do autoconhecimento, com Nanã, o arquétipo da sacerdotisa, com Iemanjá, a criatividade, com Oxaguian, nós vimos o arquétipo do mago, com Oxalufã, o mediador, com Odudua, o líder, e com Tempo nós vimos o arquétipo do mestre. Nós passamos por todos esses arquétipos, tá? E convido vocês a reverem as aulas para observarem, aprenderem, crescerem com tudo isso, tá? A riqueza do conhecimento contida no mito dos orixás, né? Na cultura iorubá, gente, não existe pecado. O que existe é ação e consequência. Não existe diabo na cultura iorubá. O que existe é os arquétipos mentais, comportamento do homem gerando as suas consequências. Tá? E o mito é uma narrativa simbólica, ele não significa que ele é um relato fiel da história, mas ele bota o orixá como protagonista de uma imagem arquetípica, está representando um papel de um arquétipo para te ensinar alguma coisa. Quando qualquer arquétipo vem do inconsciente, ele sempre traz um ensinamento. Então observa se ele está no arquétipo, no aspecto de luz ou de sombra, para que você possa saber qual é a mensagem que o arquétipo está te dando. Tá? Nos mitos, os orixás vivenciam temas universais e super atuais e controversos, né, da experiência humana. O aspecto humano, né, faz com que a gente se identifique com o orixá, né? Enquanto Deus, né, aquele Deus judaico-cristão está muito distante, né? E a própria Lodumare também é uma figura distante, mas os orixás, enquanto intermediários, eles trazem um quê de humanidade que nos aproxima, vivem como se fossem os heróis. Se os heróis podem e são humanos, nós também podemos. Então eles nos convidam a seguir esse caminho que eles trilharam para a sua individuação. O mito, autoconhecimento, desenvolvimento mediúnico promovem o nosso encontro com a nossa parte obscura.
né? E por isso muito humano do nosso ser, as dúvidas, os receios, os medos, a beleza, tá? Que nós temos, o desenvolvimento mediúnico vai promovendo isso, da gente encontrar essas nossas facetas, tá? Ele promove a união de opostos, o encontro do aspecto positivo e negativo, e assim a gente vai alcançando o autoconhecimento, auto-perdão, auto-amor, para que a gente possa perdoar e amar o outro que está ali logo do lado. Eu gostaria muito de ter um retorno de vocês, tá? Então bota aí nos comentários por que valeu a pena participar, acompanhar esses estudos todos. Bota, por favor, se você recomendaria esses estudos a um amigo. Como é que você expressa a sua satisfação e percepção em relação a esse ciclo de estudos, tá? Se foi válido, bota aí no comentário, eu te peço, para que a gente tenha aí um retorno, um feedback de vocês. Tá? E quando você curte, você avisa lá para o YouTube que vale a pena ver esse vídeo, e aí ele reproduz e amplia a audiência. A nossa próxima aula, nosso estudo não terminou aqui, de Orixá acabou com o tempo, né? Com o Orixá Quitembo, mas os nossos estudos continuam. A gente vai continuar a falar de individuação, mas agora na figura das entidades que trabalham na Umbanda e com as entidades que o João Vicente trabalha e cultua. Então, nossa próxima aula vai ser sobre entidades de Umbanda e seus arquétipos. A primeira aula vai falar sobre pretos velhos. Eu quero agradecer a companhia de vocês, tá, durante todo esse tempo. Mais uma vez, né, que a gente continue nos encontrando. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira aí para a individuação de vocês. E um grande abraço e sejamos todos felizes.